o marketing é aquela área que todo mundo entende um pouquinho, sabe? É aquela área que todo mundo tem uma ideia, tem um pitaco, ou que eu estou vendo o nosso concorrente fazer, né? E ao longo dessa jornada, o que eu mais pude confirmar é de que o marketing ele é uma engenharia, de que o marketing é extremamente técnico, de que o marketing exige método, exige análise de jornada do cliente, exige interação e acompanhamento de funil inteiro, full funnel, que a gente chama aqui, de olhar desde um primeiro momento onde eu tenho uma primeira interação e construo awareness, que é o conhecimento, a lembrança da minha marca, até a etapa posterior, onde nós temos a consideração, onde eu conheço aquela marca, eu sei o que aquela marca faz, onde aquilo me leva a me conectar a um problema de mercado que eu tenho, que aquela marca, que aquela solução endereça, até a venda. E depois, na venda, a continuidade, o engajamento. Olá, ouvintes do Dani Talks. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui é trazer insights para o empreendedor, falar de marketing estratégico, de gestão e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre marketing com propósito, como liderar marcas de saúde na era da conexão, com o Gabriel Manes. Hoje, a gente tem acompanhado muito aqui na YouCare o quanto faz diferença termos profissionais completos na área de marketing, e isso vem sendo cada vez um desafio para as empresas, porque a gente precisa de uma pessoa com visão estratégica, profundo domínio digital e também um propósito nas suas decisões, e se enquadrar no que as áreas, os segmentos, eles exigem. O convidado hoje é o Gabriel, ele é Head de Marketing da Doctoralia Brasil e Chile, que é a maior plataforma de saúde do mundo e líder em agendamentos online no Brasil. Com mais de 18 anos de experiência, ele domina o jogo do marketing integrado, desde performance, branding, canais digitais, até conteúdo e impacto real. Fique até o final, porque vocês vão ver que ele vai trazer um presente incrível com algumas estatísticas, pesquisas sobre o segmento da saúde. Bom, como diz o Gabriel, na saúde o papel do marketing ele vai além de fortalecer a marca e prospectar clientes. Ele trata de facilitar o acesso ao cuidado, gerar confiança e educar com responsabilidade. Então, a gente vai falar sobre a evolução do marketing na saúde e para aqueles que não fazem parte do segmento da saúde, mas fazem parte da indústria de serviços, fiquem também até o final, porque aqui vocês vão ver muito conteúdo latente sobre marketing. A gente vai falar aqui com o Gabriel sobre a evolução do marketing na saúde, os desafios de liderar times e marcas nesse novo cenário e as tendências do Media Mix moderno, como os novos códigos culturais, como tornar uma marca parte da conversa e que a marca não é só a propaganda que o marketing pode fazer. Para quem não é da saúde, está aqui nos ouvindo, fique até o final, porque marketing de saúde é marketing de serviços e qualquer empresa está apta e necessita de uma boa estratégia de marketing de serviços. Olá a todos, ouvintes da Dani Talks. Eu estou aqui muito feliz que eu consegui, enfim, né, Gabriel, uma agenda com esse profissional que, por mais que eu não conheça ainda tão bem, mas o pouco me trouxe assim muitos insights. É muito bom a gente que estuda marketing, que vive essa disciplina, não só como minha empresa, mas também como professora, né? É muito bom ver como que essa carreira no dia a dia ela acaba se formando, se consolidando. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você, viu, Gabriel?
Obrigado, Dani. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite para participar desse Dani Talks. Vamos lá, vamos fazer uma bela entrega de conteúdo aqui para quem nos ouvir. Maravilha. Bom, então, para a gente abrir aqui o Dani Talks, eu gostaria de entrar já com uma questão de uma carreira de liderança em marketing na área da saúde, né? Por mais que você já tenha passado por outros setores, você hoje é head de uma grande empresa na área da saúde, então, e tem uma formação que é diferente ao mesmo tempo, a gente estava falando anteriormente, traz um diferencial muito grande para a disciplina e carreira de marketing, que é sistemas de informação, e, e você vem construindo aí essa carreira sólida, né? E a ideia aqui, até para os ouvintes, se interagirem e entenderem o papel do profissional de marketing, o que te trouxe para o setor da saúde, como essa sua visão vem se moldando ao longo, né, dos anos como esse líder estratégico. Legal, Dani. E aí, é o que me trouxe até a saúde e antes da saúde o que me trouxe para o marketing, né? Porque a minha formação é em sistemas de informação. Eu iniciei a carreira como desenvolvedor, então eu fazia desenvolvimento de sites. E teve um momento bem no início da minha carreira onde eu tive interação com um projeto de desenvolvimento de uma loja virtual, de um site de e-commerce. E depois do site pronto, depois dos produtos lá publicados, tudo desenvolvido, eu desenvolvia linguagem web, principalmente PHP, e aí as linguagens de interação e de estilo, né, agregadas ao PHP. Eu tive interação com o desafio de como que a gente otimiza esse site para estar mais bem posicionado no Google. E aí eu lembro que a minha liderança na época comprou um livro chamado 8 P's do Marketing Digital, e é um clássico, né? O livro do Conrado Adolfo. E naquele livro tinha um capítulo sobre SEO, Search Engine Optimization, sobre como a gente otimiza um site para ter melhor posicionamento no Google. E aí, eu com a competência de desenvolvimento, lendo aquelas instruções, foi muito fácil adaptar todos os elementos on-page, né, na própria página. E isso era 2008, 2009, uma época que era muito fácil ranquear. Você fazia a otimização na página, você colocava ali uma densidade de palavras-chave, era muito fácil você ganhar posicionamentos e foi minha primeira interação com marketing. Eu gostei muito daquilo. E eu tinha lá, eu era um tecnicamente eu era mediano como desenvolvedor, mas comecei a me destacar por ser um desenvolvedor que entendia de marketing. E aí comecei a ser puxado para outros projetos de marketing, porque depois de a gente fazer a otimização desse site para buscas em Google, o cliente queria mais, e aí tive contato com o Google Ads. Na época era chamado ainda Google AdWords, né? As primeiras campanhas de palavra-chave lá em 2009. Então eu comecei a estudar muito sobre o assunto e foi um caminho sem volta, Dani. Eu nunca mais voltei para o desenvolvimento. Eu passei a ter muito mais contato com marketing, aí comecei a atuar como planejamento de marketing, aí fiz uma migração de carreira, fui para uma agência de marketing digital, liderei uma equipe de marketing digital, depois trabalhei por quase 10 anos, 9 anos e 8 meses na Conta Azul, como líder de marketing, depois líder de vendas também, e agora estou na Doctoralho. Então, esse primeiro foi como fui de uma carreira técnica para o marketing. E como que veio o mercado da saúde? Na experiência anterior, na Conta Azul, a minha pós-graduação é em transformação digital, estratégias digitais, redes e mídias sociais. E na minha experiência anterior, eu tive contato com o mercado de contabilidade que passava por uma rápida transformação. A transformação de o computador deixar de digitar lançamentos financeiros e passar a importar lançamentos financeiros dos sistemas que os seus clientes utilizavam. Por mais que isso pareça um processo simples, ao invés de digitar eu importo, tem toda uma camada de construção de confiança de que isso realmente funciona, de que aquela importação tem o mesmo nível de confiança daquilo que eu estou digitando. E trazia um ganho de produtividade de mais de 2 dias
por fechamento, por cliente. Então, você contar essa história para o profissional, para o mercado da contabilidade, de que essa transformação está acontecendo, trazer inspiração de outros mercados, construir cases de contadores que estão na vanguarda desse movimento, compartilhar com outros contadores, foi grande parte do meu trabalho como marketing. E depois desse longo ciclo na Conta Azul, quase 10 anos, eu tive contato com uma proposta da Doctoralha, e olhando para o mercado da saúde, eu vi que não é muito diferente. Temos grandes transformações acontecendo nesse mercado, não somente na digitalização de consultórios e clínicas, mas também na chegada da inteligência artificial dentro de toda essa dinâmica. Então, isso me motivou bastante para voltar a acelerar minha curva de aprendizado e aumentar o meu repertório de marketing, e é assim que eu cheguei aqui. Nossa, muito legal. E é interessante quando você conta, né, brilha os olhos, que você foi seduzido à área de marketing. E é muito interessante, coincidentemente, a gente está num processo seletivo para montar um programa na UCAD de trainees, e eu pessoalmente fui olhar, a gente recebeu muitos currículos, eu fui dar uma olhada, uma quantidade muito grande de pessoas formadas ou em sistemas ou em psicologia, em algumas formações que não são distantes, mas que estão num segundo curso procurando estágio, porque seria um curso de marketing, publicidade, propaganda, jornalismo e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que o marketing ele acaba englobando várias áreas que, de forma multidisciplinar, elas colaboram muito com essa questão, tanto de visão do mercado, como essa visão um pouco mais interna, né, de como você também engaja as pessoas da empresa e assim por diante. E isso, não sei como que você enxerga, mas também traz para os profissionais de marketing, porque assim, você teve essa visão e continua investindo na sua carreira como profissional de marketing. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba convivendo, e você deve, no dia a dia, até nas clínicas, né, nos consultórios, vendo isso, uma crescente de pessoas que acreditam, que entendem sobre marketing, mas que, no final, elas não têm esse preparo. Então, por ser, talvez, uma área legal, interessante, você tem muitas pessoas que não têm preparo ideal. Você acredita nisso? Como que você enxerga? Eu entendo muito bem o que você está falando e nas empresas, durante toda a minha jornada profissional, o marketing é aquela área que todo mundo entende um pouquinho, sabe? É aquela área que todo mundo tem uma ideia, tem um pitaco, ou o que eu estou vendo o nosso concorrente fazer, né? E ao longo dessa jornada, o que eu mais pude confirmar é de que o marketing ele é uma engenharia, de que o marketing é extremamente técnico, de que o marketing exige método, exige análise de jornada do cliente, exige interação e acompanhamento de funil inteiro, full funnel, que a gente chama aqui, de olhar desde um primeiro momento onde eu tenho uma primeira interação e construo awareness, que é o conhecimento, a lembrança da minha marca, até a etapa posterior, onde nós temos a consideração, onde eu conheço aquela marca, eu sei o que aquela marca faz, onde aquilo me leva a me conectar a um problema de mercado que eu tenho, que aquela marca, que aquela solução endereça, até a venda. E depois, na venda, a continuidade, o engajamento, a venda de produtos de expansão. Então, durante toda a minha carreira, eu tive imerso em empresas de serviços com recorrência, em empresas de tecnologia, em ambientes extremamente analíticos, extremamente orientados a dados. Então, como profissional de marketing, se eu não tivesse esse meu background técnico, que vem lá de sistemas de informação, eu muito provavelmente eu teria tido bem mais dificuldade de chegar onde eu consegui como profissional de marketing. Então, muitas vezes o marketing é subestimado porque há uma confusão de que marketing é promoção, de que marketing é fazer uma ação de marketing,
um e-mail marketing. Mas quando a gente analisa a fundo o mix de marketing, nada mais é do que mercadear, é brincar de mercado. É você olhar preço, praça, produto, promoção. Mas é muito comum, Dani, o primeiro contato com o marketing ele ser confundido com o pezinho de promoção. Nós, como profissionais de marketing, temos a missão de mostrar que esse mix é muito mais amplo, de que todas as dimensões precisam ser analisadas dentro de um plano de marketing. Sensacional. Ai, como é bom ouvir isso. E os ouvintes aqui precisam ouvir muito e checar se a gente tem isso nas nossas empresas e quando a gente não tem, como que também a gente complementa, né? E já trazendo um pouco dessa sua, talvez, fala do mix de marketing, bom, acho que qualquer um, mesmo aqueles que não estudaram marketing, já ouviram falar nos P's do marketing, que são 4, Sim. são 8, são 12, sei lá, são muitos. Sim, sim. E a gente vê que hoje a gente vai muito além do mix, porque se a gente não for, a gente vai ter problemas, né? Então, esse novo marketing mix, você tem aí todo esse background de canais digitais e né, você vê que isso exige muita amplitude, porque não é só um canal, são vários canais. No seu ponto de vista, como que a gente combina esses canais que vêm desde redes sociais, ativações offline, cinema, né? Então a gente vê muitas empresas investindo ainda em cinema, a questão do esporte, eventos proprietários, né? Tudo isso para gerar mais atenção, mais experiência, lembrança, lealdade. Então, como você tá vendo esse marketing mix mais moderno? Dani, eu sempre fui muito forjado ao marketing de performance, assim, muito forjado por busca de performance em marketing, ter marketing como uma engrenagem fundamental de uma máquina de geração de receita. Então, a análise do mix, quando a gente cita todas essas possibilidades no leque de um mix de marketing, nós já estamos em um nível tático, né? Antes disso, eu sempre gosto de fazer uma análise de nível estratégico. E colocando primeiro um conceito, né? Para esse produto que eu quero ofertar para esse mercado, nessa praça, nessa região, existe demanda? Né? Eu tenho que fazer um trabalho de criação ou de captura de demanda? Onde que está, em qual desses territórios deve estar a minha estratégia de marketing? Então, essa definição de estratégia, ela vai direcionar muito o mix. Porque, Dani, um problema também é quando a empresa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero ter uma estratégia de site com e-commerce, quero ter Google, quero ter redes sociais, quero ter televisão, quero ter rádio. A análise anterior de qual que é a estratégia, e pelo menos o ciclo de um ano, ela vai dar muito mais clareza de qual mix você vai utilizar. Então, a gente pode usar como exemplo aqui uma empresa do segmento de saúde. Vou até trazer para você aqui um dado do nosso panorama de clínicas que nós fizemos e teve milhares de respostas. Vou olhar aqui para o lado que eu tenho os números certinhos. De todos os respondentes da pesquisa, 71% não investem em marketing. Não, perdão, 81% não investem em marketing. Eles consideram ou não investir ou fazer o básico, na verdade. Onde 19% declaram ter estratégias avançadas. Quando olho para uma empresa de saúde, vamos pegar aqui um exemplo de uma clínica, pode ser? Então, usando o exemplo de uma clínica, como que adianta eu ter campanhas de marketing ativas que geram desejo no agendamento de uma consulta? Vamos supor que eu seja uma clínica de cardiologia. Eu consigo gerar desejo de uma pessoa ir no cardiologista?
Eu não consigo, Difícil, eu não né? consigo, é difícil. Não, então, aqui eu vou usar aqui aquele exemplo que eu dei de criação ou captura de demanda. É fácil criar demanda para uma clínica de cardiologia? É muito difícil. Como é que eu vou criar demanda para uma clínica de cardiologia, né? Eu vou vender mais salgadinhos. Não, na verdade, então a gente está em outro lugar, nós estamos num lugar de captura de demanda. Há pessoas que estão buscando cardiologistas todos os dias. Então, o mix de marketing que eu usaria neste caso seria um mix que está muito focado em captura de demanda. Eu utilizaria um mix muito focado em Google para busca, então cardiologista na minha cidade, ou os tipos de tratamento que um cardiologista Oferece. oferece na minha cidade. O meu próprio nome, trabalharia muito no meu próprio nome, a minha reputação, e teria aqui uma prioridade de um bom posicionamento em marketing de busca. Quando alguém busca um cardiologista na minha área de abrangência, eu sou encontrado. Só que quando eu sou encontrado, não basta eu ser encontrado. Qual que é a minha reputação? Eu consigo, ao ser encontrado, ter opiniões visíveis sobre o meu trabalho. Se alguém pesquisar por mim no Instagram e me encontrar, o que essa pessoa vai ver? Qual que é a minha fachada, né? Estamos falando do ambiente digital, né? Vamos fazer uma analogia com o ambiente offline. Qual que é a minha fachada? Eu estou bem apresentável? Eu usaria de um mix de marketing, eu me colocaria, acho que marketing tem muito disso, Dani, eu me colocaria nos sapatos do paciente que está buscando por um cardiologista, analisaria como ele buscaria. Isso não é difícil, essa resposta está sempre a um palmo da gente. É só a gente conversar com representantes do mercado. Os representantes do mercado, os representantes do nosso público-alvo estão sempre disponíveis. A gente pode conversar, pode entrevistar, pode fazer pesquisa, né? Então, eu mapearia essa jornada e depois viria pavimentando essa jornada com o meu mix de marketing e deixaria um GTM, um go-to-market muito bem definido, muito bem desenhado, onde tudo que entra via marketing de busca nesse meu funil vai estar sendo muito bem cuidado, mensurado etapa a etapa e tendo boas referências, boas recomendações, vídeos de conteúdos com dicas. Então, eu adotaria o mix de marketing dessa forma, partindo da estratégia que eu vou utilizar. Muito, muito legal, porque acho que aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas você, quando falou estratégia, mãe, você não falou em uma campanha no Meta, porque é muito claro para nós que entendemos por que no Meta não funcionaria e por que no Google não funcionaria, talvez para a cirurgia plástica, sim, o Meta faria sentido. Agora, Dani, a gente no mix colocaria o seguinte, buscou-se por um cardiologista em determinada cidade, me encontrou no Google, né? Foi até o meu site. Eu vou colocar vou colocar um retargeting ali. Depois eu posso atingir esse mesmo usuário no Meta, né? Então eu posso continuar construindo a minha reputação com esse lead que teve interesse na minha especialidade. Mas para uma campanha de topo de funil em Meta, seria um canal que eu provavelmente descartaria do mix para esse caso de uso. Perfeito. E uma dúvida, Gabriel, assim, pensando no papel do marketing em si, está claro que a estratégia ela foi bem desenhada. Agora, por mais que essa estratégia seja vencedora e a gente consiga trazer esses leads para o consultório do cardiologista, esse lead ele pode não ficar, não ser conquistado por diversos motivos, e você fala um pouco no guia sobre isso. E o atendimento desse paciente, que a gente chama de paciente digital, que não conhecia ainda o consultório, ele é um atendimento que ele exige prontidão, ele exige assim, um apelo diferente. Como que você tem visto isso na área da saúde e tem trabalhado em cima disso? Legal. Eu vou comentar essa sua pergunta e eu vou dar um presente depois, que é outro resultado de uma pesquisa que a gente tem aqui. Me lembra de dar o presente, tá? Mas vamos lá.
todo mundo que está nos assistindo, até da pesquisa que eu mencionei anteriormente, que fala que não faz marketing, está equivocado, porque todo mundo faz marketing. Todo mundo faz marketing. Todo mundo tem um produto, todo mundo vende esse produto para um público-alvo, com a intenção de resolver uma dor desse público-alvo. Então, está todo mundo fazendo marketing, queira ou não. Se você não está cuidando do seu P de promoção com estratégia de marketing de busca, capturando ou criando demanda, é uma coisa, mas você está fazendo marketing. E aí, Dani, o marketing, o melhor marketing, é aquele que você entrega quando o cliente está dentro do seu estabelecimento. É o primeiro passo, é o marketing mais barato que existe, é o primeiro passo e é um dos mais efetivos, tá? Então, a experiência do paciente, a jornada de fidelização daquele paciente, ela não funciona só para ele, ela funciona para toda a rede de influência daquele paciente também. Então, aqui é um ponto muito chave. A questão, o marketing de life cycle que a gente fala, ou uma estratégia de CRM, de Customer Relationship Management, né, de você cuidar da sua base de clientes e garantir tanto a fidelização quanto a recomendação, seria a parte cíclica do nosso funil, que é o funil. Ele não tem fim para quem presta serviço, né? Ele tem esse finalzinho cíclico da recomendação e da fidelização. Então, acho que essa é a minha resposta à tua pergunta. Todo mundo está fazendo marketing e essa é a estratégia que todo mundo deveria estar colocando o foco, e ela é a principal, mais barata, que todo mundo deveria estar fazendo. Agora, o presente é o seguinte. Você falou no começo, no início da sua fala, você falou: estamos gerando o lead, está chegando o lead. Muitas vezes, antes do lead, do paciente, nós estamos gerando visitas, visualizações, mas o paciente não está convertendo em agendamento. E aqui nós mapeamos os 3 principais motivos para eu escolher uma agenda com uma clínica. Então, esses 3 principais motivos para a visita ao seu site ou ao seu perfil virarem uma consulta são os seguintes. O primeiro de todos, acho que é bastante óbvio, é a aceitação de convênios. Tá? Então, a aceitação de convênios é um negócio importante. Mais de 50 milhões de brasileiros têm cobertura de convênios de saúde. Então, o fato de aceitar convênios, para quem tem uma estratégia de aquisição, de construção de base, sempre vai ser importante. Não, mas minha estratégia não é aceitar convênios, então presta atenção nos próximos 2 critérios que eles vão te ajudar também. Que o primeiro deles é opiniões disponíveis sobre o profissional de saúde. E quando eu falo de opiniões, são opiniões verificadas de pacientes que realmente consultaram e que é possível essa informação estar validada. A opinião, ela pesa muito. Às vezes, Dani, é muito difícil a gente ter informações sobre a reputação de um médico no Brasil. É muito difícil encontrar informação, né? Então, a opinião, quando está disponível, quando você tem provas sociais de pacientes seus, quando você tem depoimentos, isso é o segundo critério. E o terceiro critério é disponibilidade de agenda. Ninguém gosta de sofrer aquela ansiedade, de estar com uma preocupação de um problema de saúde até chegar à consulta. Ninguém gosta de ficar com aquela preocupaçãozinha na cabeça, tirando o sono. Então, a disponibilidade de agenda é algo muito importante. Ou seja, Dani, se você vai montar uma estratégia de atração de pacientes, você precisa considerar que você deveria estar com slots disponíveis enquanto a sua campanha está ativa, para agendamento o mais rápido possível. Usa telemedicina, coloca agendamentos em horários fora de horário comercial. Tenha isso integrado à sua campanha, porque vai aumentar a conversão. 33% dos agendamentos que acontecem pela Doctoralha de consultas são fora do horário comercial ou final de semana, né? Então, à noite ou final de semana. Então, quando você combina a sua campanha de marketing com esses critérios, eu vou colocar na minha jornada, lembra da jornada que a gente falou? Na minha jornada, vou colocar opiniões sobre mim, vou colocar a possibilidade de agendamento comigo de uma maneira muito fácil e, se possível, vou abrir para convênios, as chances de conversão são maximizadas. Sensacional. E é muito legal porque você, antes de falar dessas 3 etapas, você fala que a melhor hora do marketing é quando o paciente está conosco. Essa é a melhor hora. Então, o atendimento nesse sentido, ele acaba sendo também
um fator, talvez, básico, que ele não é considerado aqui nos três, mas que é inerente aí a qualquer esforço, certo? Dani, sim, Dani, sabe qual é a conversão, Dani, de médicos indicados por outros médicos aqui na Doctoralha, de lead Hum, para cliente? hum. 75%. Porque vocês ajudam o médico a ter os motivos favoráveis, certo? Médicos que indicam, médicos indicados por outros médicos, aqui no nosso funil de marketing, a gente tem várias fontes de lead, né? É a fonte Uhum, Google, a fonte Facebook, campanhas de WhatsApp, campanhas de e-mail, uhum, são várias fontes de leads. A uhum. fonte de lead de quando o médico vem, e a gente sabe que numa conversão de inbound marketing, se você chega a 15, 20%, é uma conversão já super legal, né? Sensacional. Trabalhando Uhum. com grandes volumes, é uma conversão super legal. Sim, Mas quando os nossos leads vêm indicados por outros médicos, aí essa conversão é 75%. que Então, a sensacional. importância de a gente oferecer uma boa experiência para quem está na nossa base de clientes, cuidar bem dessa Perfeito. base, porque essa base gera um Uhum, ativo de uhum, demanda super importante. sim. Gabriel, pensando aí em cuidar desse cliente, você traria para a gente o que você aprendeu, o que você tem feito para cuidar desses clientes da Doutoralha? Quais são os principais cuidados que você tem para que o churn não seja tão alto e eles continuem indicando, né, os outros médicos? Sim. Tem uma coisa, Dani, que tem até modelos operacionais de receita recorrente levam isso muito em consideração. O modelo operacional de receita recorrente parece um termo gigantesco, mas nada mais é do que maquininha de vendas de serviço com recorrência. E vamos analisar aqui o negócio que a gente está usando como exemplo também, a clínica, não deixa de ser um negócio de recorrência, né? Porque quem vai ao cardiologista, às vezes é por um problema, mas também tem que fazer um check-up, então vamos considerar aqui receita recorrente. O negócio de receita recorrente tem que, na primeira interação de geração desse lead, ele precisa capturar uma informação que é super importante. Qual que é a tua dor? Por que você me procurou? Né? Então, se um cliente procurou a Doctoralha porque um especialista procurou a Doctoralha porque eu tenho problemas de organização da minha agenda. Eu não sei se o paciente confirmou ou não confirmou. Eu tenho sobreposição de agenda, eu tenho que fazer cancelamentos em cima da hora. Isso está prejudicando a minha reputação, isso está prejudicando a minha receita, isso está prejudicando o engajamento do meu paciente para uma próxima consulta. Então, tenho essa dor. Ok, vamos te apresentar a agenda doctoralha, que tem confirmação automática da consulta. Em um único lugar você vê todos os agendamentos. Você coloca o link do agendamento de consulta no seu site, no seu WhatsApp, no seu Instagram, tudo para a mesma agenda. Então, a gente vai resolver esse problema. Você faz isso na geração da oportunidade, você faz isso na venda. Quando você chegar no onboarding, o que eu vou apresentar primeiro para esse lead que declarou essa dor? A gestão de agenda. Sensacional. Quando um farmer, que é um profissional de Customer Success, for fazer uma reunião trimestral com esse cliente, o que ele vai abordar? Mesma coisa, a mesma dor. A gente vai ficar checando A se aquela dor está sendo expectativa resolvida. ali. Uhum. A marketing nada mais é do que a gente promover o encontro de um problema com uma solução, uma dor com um remédio, né? Então, a gente tem que, ao longo da jornada do cliente, continuar confirmando de que essa dor, ela tem quando essa dor é muito mais cara do que o que o cliente paga pela nossa solução. O valor está ancorado a níveis muito mais altos do que o preço. E a gente vai confirmando isso, a gente vai garantindo a satisfação do cliente. Mas tem um ponto, ao longo da jornada, pode ser que esse cliente ele tenha variação da sua dor e que ele tenha uma nova dor e que às vezes a gente pode Principalmente perder porque você resolveu a dor porque inicial, né? resolveu a dor inicial, né? E isso faz Sim, parte de gestão de um negócio. A gestão de um negócio é resolver a dor sim, número um para resolver depois a próxima dor número um, e a gente sim. sempre vai estar resolvendo a dor número um. E pode ser que a dor desse paciente, dessa clínica agora eu preciso ter mais pacientes. E aí, nessa dor eu preciso encher minha agenda. A gestão de agenda está resolvida, agora eu preciso encher a minha agenda. E a Doctoralha, aí nós vamos apresentar os produtos de visibilidade.
de como aumentar a visibilidade no marketplace da Doctoralha, de como a Doctoralha ajuda com outros produtos para aquisição de pacientes. E você vai mantendo sempre conexão com esse ponto de dor. Então, como cuidar de um cliente numa cadeia de receita recorrente? Sempre conexão com a dor. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viustudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Nossa, muito legal. E é muito interessante porque você começa com o início da jornada, deixando muito claro, né, essa dor inicial. Agora, uma pergunta. Em todas essas atividades, né, você falou do Farmer, você tem muitos profissionais, muitas funções, na realidade, dentro dessa jornada que vão apoiar o resultado. Você pode falar um pouquinho para a gente como que você configuraria ou configura uma área de marketing perfeita? E quais são os indicadores para que você possa validar o quanto ela foi bem, né, teve bom resultado? Legal. Essa é bem interessante a sua pergunta, porque isso é algo que eu converso muito com as equipes de marketing aqui, que a área de marketing perfeita é aquela que está postada com a formação em acordo com os objetivos estratégicos da empresa para aquele ciclo de execução estratégica. Então, assim, vamos fazer o plano de 2025. O plano de 2026, né, no próximo ano. Qual que vai ser a sua área? Como vai estar a sua área de marketing em 2026? Se me perguntarem agora, eu vou falar, não sei, eu quero ver o plano primeiro. Eu quero ver o plano estratégico primeiro, porque a área de marketing ela precisa se adequar, ela precisa se conectar aos barramentos desse plano estratégico. Então, onde vai estar o nosso foco? A área de marketing ela precisa devolver a pergunta, né, de estrutura ideal. Mas, tentando exercitar aqui algum cenário, né, para uma empresa de ramo de saúde, entendendo que muitas empresas ainda não investem em marketing. O que é um básico bem feito, né? É você ter essa jornadinha de marketing de busca redonda, né? Ser encontrado, ter amostras, evidências da sua boa reputação, estar disponível para agendamento. Básico do básico, o feijão com arroz aqui. Qual que é o time para isso, né? A gente precisa de estrategistas de marketing. Eu entendo que uma clínica não vai conseguir ter um time de marketing de 20 pessoas. É difícil, né? Eu também entendo que muitas vezes a clínica, o consultório, não vão ter a intenção de contratar uma equipe de marketing, né? Então, minha primeira dica para estruturas menores é a figura decisora dessa clínica, desse consultório, tem que entender que marketing também é uma responsabilidade sua.
né? Eu estar disponível para conversar, seja com a minha equipe de marketing ou com a minha agência, dentro de um nível estratégico, dando os meus inputs de planejamento, aquela etapa que eu te falei de planejamento 26 na Doctoralha, a gente vai fazer tudo dentro de casa. Mas como que uma equipe de marketing ou uma agência de marketing vai conseguir se conectar sem saber a estratégia que está por trás para um próximo ano? Então, mas aí voltando para o nosso exercício, aqui num cenário fictício, se fosse uma equipe de marketing interna para uma clínica, eu teria pelo menos uma pessoa estrategista de mídia paga, mas uma pessoa estrategista de mídia paga que tivesse condições também de gerar anúncios, de pilotar criativos, e hoje com inteligência artificial é algo que é extremamente possível. Essa competência também é terceirizável. Eu precisaria, ou nessa mesma figura profissional, ou numa figura específica, um trabalho de análise de dados e conexão com o que seria a nossa equipe de venda, para uma análise, para uma construção de visão de funil. Então, não tenho como gerir marketing sem ter construção de visão de funil. Eu precisaria, por trás, de uma ferramenta de automação de marketing para eu gerir a minha base de marketing, e eu precisaria de pelo menos uma pessoa de conteúdo. Alguma dessas pessoas poderia ter uma figura de liderança da estrutura, ou eu poderia ter uma figura de liderança da estrutura. Esse exercício aqui está considerando uma estrutura muito enxuta, né? Então, por isso que, por vezes, eu estou considerando aqui algo híbrido, e que também o marketing é muito saudável. Com inteligência artificial hoje, o marketing está tirando espaço de profissionais júnior. Por quê? Porque as tarefas que o profissional júnior fazia, a inteligência artificial está dando conta. Hoje você tem inteligência artificial com recursividade, de janela de contexto, onde você consegue fazer geração não somente de conteúdos em texto, mas também em vídeo. Então, essa estrutura, Dani, ela vai possibilitar, e aí vamos falar dos KPIs. Eu preciso construir base de marketing, eu preciso. Não dá para eu ficar só gerando lead e mandando para venda. Gera lead e manda para venda. O que acontece com esse lead que venda não conseguiu falar? O que acontece com esse lead que eu mandei para venda e disse que agora não é minha prioridade? Preciso de gestão de base de marketing. Então, você precisa ter um primeiro indicador que é o quanto a minha base de marketing está crescendo. Tá? E o quanto que eu estou conseguindo, dentro desse indicador, o quanto que eu estou conseguindo manter engajamento com a minha base de marketing. Dessa base de marketing que eu tenho, quantos interagem com as minhas comunicações nos últimos 30 dias, quantos interagem nos últimos 3 meses, quantos interagem nos últimos 6 meses. Para eu ter uma visão não somente de tamanho de base de marketing, mas também de tamanho de base de marketing ativa. Baseado no tamanho de base de marketing ativa, eu preciso ter uma taxa de conversão dessa base de marketing ativa em marketings que estão prontos para enviar para vendas. Então, esse é um primeiro fluxo. Base ativa, base pronta para eu enviar para o time de vendas. A base que não vendeu, volta e ela vai encaixar em uma etapa ou outra, mas eu continuo com essa gestão de base. Só que eu vou ter leads que vão chegar prontos para comprar, Dani. Vou ter o lead que vai vir de uma indicação de outro paciente, eu vou ter o lead que me encontrou no Google e quer uma agenda para amanhã e ele já vai entrar agendando comigo. Então, eu preciso ter também na minha estratégia uma combinação de leads indiretos, que eles vêm da nutrição da minha base, e leads diretos. E com um curto período de tempo, de pelo menos 3 meses, eu já vou saber dentro do meu mix de demanda quanto da minha demanda vem dos meus leads indiretos e quanto da minha demanda vem dos meus leads diretos. E eu vou saber a conversão dos indiretos para vendas e a conversão dos diretos para vendas. E quando eu for montar o meu plano do trimestre seguinte, eu já tenho que projetar o quanto, e aí eu faço sempre o funil inverso. O quanto que eu quero de pacientes para ter essa quantidade de pacientes, considerando a minha conversão histórica, o quanto que eu preciso de leads diretos, o quanto que eu preciso de leads indiretos. E os meus leads indiretos precisam considerar o tamanho de base que eu construí, porque se eu tenho pouca base para gerar muitos leads indiretos, não vai acontecer. Então, eu tenho que ter uma estratégia de criação de base.
parece um bicho de 7 cabeças, mas se eu desenhasse isso aqui para você, Ele é fica lógico, fica muito lógico. Fica muito Uhum. lógico, é uma sequência Sim. lógica e uma maquininha, por isso que é uma engenharia. Uhum. E aí vai chegar um momento que você vai ver que não tem mais demanda para capturar, porque a minha base de Sim. marketing parou de crescer. Então agora eu preciso criar demanda. Que aí é o momento onde eu vou gerar a necessidade no mercado pelo meu produto, pelo meu serviço, Uhum. e eu começo a criar essa demanda que eu mesmo vou capturar. E eu preciso ser muito inteligente, porque eu preciso criar essa demanda sem criar essa demanda e conforme eu crio essa demanda, eu crio essa audiência que ela vira alvo para minhas comunicações de captura. Até o topão de funil, ele continua sendo tendo essa engenharia por trás. E aí, Dani, o profissional de marketing que não consegue entender essa lógica e ter a capacidade analítica de medir tudo isso, ele começa a ter muita dificuldade de navegar no nosso mercado hoje, porque as possibilidades são gigantes. Só que quando a gente coloca essa lógica para, por exemplo, não é o core business de uma clínica ter esse nível no marketing. E quando a gente coloca isso, a gente geralmente assusta quando vai com esse nível de lógica. Claro, eu trabalho em uma empresa muito estruturada de marketing, então essa lógica é o nosso dia a dia. A gente olha ali de minuto a minuto aqui, né? E é por isso que muitas vezes é bom contar com especialistas que estejam com essa lógica já desenhada para diferentes perfis de público e que consiga se aproveitar de toda essa base de conhecimento e de toda essa engenharia sem precisar implementar do zero, muitas vezes, né? Sim. Quando você fala, né, sobre essa lógica, muitas vezes, quando a gente fala com clínicas ou outras empresas da área da saúde que já têm um processo de gestão razoável, ela cai bem e assusta menos. Por outro lado, se você pergunta para elas quanto elas querem crescer, porque eu gosto muito dessa sua questão que você falou, Dani, eu sempre começo com uma pergunta do que ele espera, e mais do que isso, a gente precisa mostrar que no marketing é fácil não, a gente pode medir o resultado. E quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes em setores que nunca passaram por crises imensas, e eu acredito que hoje, com esse boom aí todo do digital, a gente começa a ver a escassez nos consultórios de clientes que eles iam. O médico ele não precisava lembrar o paciente que ele já deu 1 ano da sua consulta, ou você é um paciente crônico, já está na hora de você voltar. Ele não fazia isso e o paciente voltava. E com esse boom digital, você começa a ver que o paciente ele passa a ter novas opções, não necessariamente é a melhor opção, mas ele vai testar, ele tem testado novas opções. E aí você pega empresas que estão naquela fase de pânico. Então, elas precisam resolver a perda do paciente. E é aí que, se não vem essa lógica que você falou de uma forma muito assim gostosa de ouvir, de fácil entendimento, tudo fica mais difícil, porque aqueles 10% que eu estava acostumado a ter de aumento de receita no ano, que você conseguia fazer uma viagem a mais, trocar de carro, não é o 10%. Pode ser muito mais, porque se você é o que você falou, se você aumentar a telemedicina, se você atender em outros horários, o seu potencial de atendimento, ele muitas vezes ele é maior, né? E tudo vai do apetite da empresa de crescer e assim por diante. Sim, sim. E muitas vezes o início da estratégia de marketing pode estar na gestão da própria base, Dani. Muitas vezes é muito mais barato manter um cliente, reter um cliente, do que você buscar novos. Então, esse diagnóstico inicial, esse desenho de estado futuro que vai ser buscado, é o primeiro passo. Sim. E marketing vai beber disso para a estratégia. Sim, sim. E foi muito bom você trazer, né, que o planejamento de marketing ele começa com um planejamento estratégico. É isso mesmo. E com certeza faz assim todo o sentido para o sucesso e até para que a equipe de marketing seja bem sucedida, né?
Agora, falando um pouquinho sobre liderança como um alto executivo na área de marketing, você deve lidar com muitos jovens, tanto de níveis já mais sênior quanto júnior. A gente tem a questão da inteligência artificial. Como que você vem trabalhando para reter talentos? Sim. A Doctoralha é uma empresa multinacional, ela está presente em 14 países, ela tem muitos caminhos possíveis de crescimento, tanto no mercado local quanto para times globais. Então, por si só, ela é uma empresa atrativa, né? Então, as pessoas gostam de trabalhar aqui. É também uma empresa que nos times de marketing ela tem um modelo de trabalho remoto, que faz muita diferença. Funciona muito bem e os times, eu devo fazer todo dia de 5 a 10 reuniões. E dificilmente eu falo com uma pessoa de um mesmo país. Assim, então, é um ambiente de aprendizado acelerado. Isso dá uma sensação de evolução contínua para os profissionais, né? No entanto, todos têm as suas aspirações, as suas ambições e o mercado de marketing muito aquecido, principalmente quando você tem profissionais que sejam muito bons em marketing de performance, que dominem as ferramentas e que falem 2 ou 3 idiomas, né? Porque a gente tem que, nós profissionais de marketing precisam saber inglês, espanhol e obviamente o português. Então, a gente acaba tendo Filtrando. É um filtro Muito, e, ao mesmo tempo, existe muito um assédio desafio, também, porque muito. empresas estrangeiras que querem entrar no mercado Latam, e aí tem uma pessoa que já trabalha multinacional, que já sabe português e espanhol. Então, eu acho que a Doctoralha, a gente tem uma cultura de flexibilidade de trabalho, de permitir que as pessoas encontrem um equilíbrio de vida, trabalho, de garantir que tenha pelo menos 2 vezes por ano avaliações de performance, e as avaliações de performance com conceito positivo dão elegibilidade a consequências como mérito, promoção. Então, dentro dos rituais de gestão da empresa, o tema pessoas é tocado como um dos temas mais estratégicos durante todo o ano, em todos os fóruns. Então, a gente está quase todo ano discutindo avaliação de performance, consequências, e tanto para reconhecimento e promoção e, consequentemente, retenção das pessoas por elemento das expectativas profissionais de crescimento, quanto para consequências do outro lado, de pessoas que não estão funcionando, que não se adaptaram ao ritmo acelerado, à complexidade do negócio, por estar trabalhando com mais de um país, mais de um produto. Então, hoje, o ambiente e ter o tema pessoas como parte básica da gestão da empresa ajuda muito na retenção de talentos. E aí, mais especificamente de marketing, a inteligência artificial deixou o trabalho muito mais legal. A inteligência artificial ela trouxe o maior peso para as perguntas, mais peso para as perguntas do que para as respostas. Sensacional, verdade. Então você não opera mais tanto, você pensa mais, você pergunta melhor, você verifica melhor. Então hoje nós usamos a ferramenta Marketing Chat de inteligência artificial. Ela tem na mesma ferramenta todas as inteligências artificiais, o Gemini, o ChatGPT, o Claude e várias outras. E ela possui agentes. Então, eu posso começar um trabalho em marketing, eu consigo recrutar um agente. Eu posso recrutar um agente de mídia paga. Então, ou posso recrutar um agente de conteúdo. E recrutando esse agente de conteúdo, na execução do meu prompt de inteligência artificial, eu tenho a resposta já com o viés de uma pessoa especialista em conteúdo. E depois eu posso utilizar da mesma janela de contexto desse meu prompt para eu recrutar uma outra inteligência artificial para fazer o mesmo trabalho ou criticar o trabalho anterior. Eu posso ter o Gemini trabalhando em complemento com o ChatGPT. Eu posso pegar uma inteligência artificial que é muito boa em pesquisa e combinar com uma inteligência artificial que é muito boa em dados.
e ter o resultado final do meu trabalho muito mais completo. Ou seja, onde que está agora a riqueza do nosso capital, né, do nosso capital humano? Está nas perguntas, está na conexão do marketing com a estratégia, está na conexão do marketing com o business plan, com os números que o negócio precisa atingir. E isso faz com que alguns profissionais possam espanar, possam não acompanhar, mas o que eu vejo é o contrário. Eu vejo a galera trabalhando muito animada, assim, trabalhando não fico mais um dia inteiro escrevendo artigo de blog, eu não fico mais um dia inteiro escrevendo copies de e-mail. Eu tenho a possibilidade de ir construindo aquilo junto com inteligência artificial, e depois eu tenho um trabalho de revisão, de refinamento de algo que foi feito com um resultado muito melhor. E como que você prepara as pessoas para atuarem nesse ambiente de inteligência artificial? Nossa, essa é ótima pergunta, porque eu estava com essa pergunta na cabeça há um tempo. Eu comecei a promover alguns desafios internos, pegar a reunião com todo o time, um desafio de cases de inteligência artificial, depois a gente pode ver o melhor case, dar um vale iFood, alguma coisa, e nós chegamos até um certo nível. Só que depois desse exercício, o que eu percebi é que criou-se uma dispersão de conhecimento ainda maior do que a que já existia. Pessoas que se motivaram muito e pessoas que não conseguiram se mover. Então, o que eu considerei foi contratar um workshop de inteligência artificial para todo o time. Então, trouxe tá todo mundo espalhado, tem gente em Minas Gerais, tem gente em São Paulo, tem todo mundo espalhado. Colocamos o time numa mesma sala e tivemos uma tarde inteira de workshop de inteligência artificial, todo mundo utilizando a mesma ferramenta com o mesmo nível de treinamento, os cases. E agora a gente mantém alguma rotina, pelo menos mensal, de compartilhamento dos cases. E é um trabalho contínuo, mas pelo menos um nivelamento mínimo foi necessário, Dani, porque senão você vai ter pessoas que disparam e pessoas que não conseguiram dar o primeiro passo. Então, voltar para a parte didática, para o ensinar, assim como a gente aprendeu todas as outras coisas de marketing, inteligência artificial também tem que ser dessa forma. Faz todo sentido. A gente não é automaticamente autodidata agora. E entra num processo já de trabalho agora, né? Pelo que eu estou e parece, exato, entra num processo. E assim, parece feio você falar que você usa inteligência artificial para marketing, né? Às vezes, ou parece feio você falar que usa só o básico de inteligência artificial. Tem gente que você usa o chat GPT só para ficar fazendo perguntinhas para ele. Não paga, o chat dessas pessoas, eu não uso. Então, assim, existe ainda alguns preconceitos. A partir do momento que você coloca todo mundo numa sala, num workshop, entrega a ferramenta na mão, dá treinamento, ensina o que é engenharia de prompt. E aí, no marketing, engenharia de prompt pode ser equivalente a briefing, Dani. Antes a gente escrevia o briefing e mandava para o profissional. Agora escreve o briefing, pode mandar para a IA e recrutar o agente que você quiser. E você vai ter entrega. Então, nivelamento foi o que eu aprendi nesse processo, que tenho aprendido até aqui. Mas estou aprendendo bastante ainda sobre. Muito legal. Nossa. Está chegando ao fim. Adorei muito. Obrigada aí pela sua clareza e didática, porque não é tão simples falar sobre todos esses termos. E, Gabriel, para as pessoas se conectarem a você, qual é o melhor canal? É LinkedIn mesmo. Eu sou bem low profile, Dani. Assim, eu sou muito focado. Eu mergulho nos problemas, assim. Quando eu levanto a cabeça, já acabou o dia. Assim, nossa, preciso fazer coisas da minha vida também, né? Então, eu sou muito low profile, eu sou muito pouco ativo em redes sociais, mas no LinkedIn, que é Gabriel Manes, está lá como CMO da Doctoralia Brasil e Chile, as mensagens eu costumo responder. Então, fiquem à vontade. Obrigada, porque realmente você imediatamente respondeu o meu convite. E uma curiosidade, você falou do Chile, né? Quando a gente traz essas dores
da área de saúde do Brasil, no Chile seriam as mesmas? Por curiosidade. Dani, o mercado de saúde ele funciona muito parecido no mundo inteiro. Pelo menos os 14 países que a gente tem experiência aqui com a doutoralha, uma dinâmica muito parecida. O que muda? Mudam os sistemas de saúde dos países. Então, em um país, convênio tem maior peso, em outro país, convênio tem menos peso. A dinâmica do sistema de saúde, a consolidação de mercado. Mas consolidação, grandes grupos, por exemplo, a gente tem Sul América, Hapvida. Nos países há um pouco de diferença nessa dinâmica, o funcionamento do sistema de saúde pública, mas quando a gente olha numa jornada de decisão do paciente para escolher um doutor, muda muito pouco. Quando a gente olha para as dores do profissional de saúde, de eficiência operacional, de aquisição de mais pacientes, de cansaço, de rotinas pesadas, de muita anotação, né? Então, o fit dos produtos que a gente tem de visibilidade, de eficiência, de inteligência artificial para a documentação clínica é muito parecido em todos os países. E isso é muito legal, porque você tem vários benchmarks internos. Então, a gente está o dia inteiro aprendendo com experiências de outros países, reaproveitando campanhas que funcionaram lá e que a gente pode usar como inspiração aqui. Muito legal. No Gabriel, caso quantas línguas você fala? Eu falo. Não, eu falo português e inglês. O idioma oficial da empresa é o inglês. E aí eu arranho o espanhol, né? Muito legal. E aí a empresa é polonesa, né? E eu não arrisco. Polonês não. Por isso que eu te perguntei. Como o idioma oficial é inglês, então a maioria das interações são em inglês. Muito legal. E quando você analisa esses 14 países, você vê o Brasil como um país de importância, de crescimento, de investimento? Sim, o Brasil é um país de grande importância no grupo. É um país onde a digitalização da prática médica ainda tem muito espaço para evolução. Você vê ainda muitas clínicas e consultórios trabalhando com sistemas instalados ou sem sistemas, com pouca tecnologia para apoio em agendamento e confirmação de consultas, com muito espaço para investimento em marketing. E, surpreendentemente, um dos países que está com a curva de adoção da nossa inteligência artificial mais acelerada no mundo, né, de doutores utilizando a inteligência artificial para anotações clínicas, que é o Noah Notes. Então, é super legal ver o Brasil com esse tamanho de oportunidade e tudo que a gente tem para conquistar aqui e está com esse desafio. Nossa, muito bom. E, para a gente finalizar, olha, eu ficaria aqui muito mais tempo com você. Então, você se prepara que a gente vai ter outro. A gente tem uma pergunta sempre no final, que é se você fosse capa de uma revista, e você vai ser no Dani Talks, qual seria a manchete que resume a sua missão como líder de marketing e o impacto que você deseja causar no setor da saúde? Legal. Eu busco sempre traduzir como a missão do marketing, não perder ao longo da jornada essa conexão com a dor do cliente, com a dor do nosso público-alvo. E eu adiciono aqui, eu uso isso como critério de foco. Então, todo ponto de comunicação, eu não sou daquele time, você é branding ou você é performance? Eu nem acho que essa divisão existe. Porque se eu estou trabalhando com uma campanha de meta, né, uma campanha de Instagram, uma campanha de Facebook, e a minha mensagem não está alinhada com a minha plataforma de marca, que está alinhada com o porquê eu existo, que dores eu resolvo e quais são os meus atributos de marca, eu não estou nem fazendo performance. Né? Sim. Da mesma forma, se eu estou gravando um vídeo super legal, institucional, e não estou usando de canais de distribuição e de mídia para dar alcance, eu também não estou fazendo marca, porque
as duas coisas precisam conviver. E nesse convívio, a minha manchete seria de que o marketing ele nunca pode esquecer dessa conexão com a dor do cliente. Só implicando na dor que você consegue resolver, você consegue aumentar a percepção de valor e diminuir a percepção de preço e fazer com que essa troca fique justa para os dois lados. Porque a tua estratégia de precificação está certa, então para o seu lado vai ser bom e para o cliente você está resolvendo uma dor que custa mais caro do que o preço pela sua solução. Depois que você fechou essa equação, fez a empresa entender que aqui que o marketing trabalha, a equipe de marketing está sintonizada com isso, o marketing tem muito mais chances de virar uma engrenagem na máquina de receita, uma máquina fundamental, uma engrenagem fundamental na máquina de receita. Nossa, muito legal. Amei, muito obrigada. Não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Eu agradeço, Dani, eu acho super legal conversar sobre o tema. Como eu te disse, eu geralmente estou muito mais aqui olhando para os desafios do dia a dia do que me dedicando a escrever no LinkedIn, e talvez em algum momento da minha carreira eu separe um tempinho a mais para isso. Só que esse tipo de convite e momento me ajuda muito a poder compartilhar um pouco, e o compartilhamento ele fixa as ideias, a troca de ideia me ensina muito também, e te agradeço por isso. Obrigada. Bom, então, agradeço muito e até o próximo, porque com certeza você vai voltar. Tá bom. A gente pega um tema específico e troca aí mais uma hora de ideia. Se você ficou aqui até agora, já percebeu que o marketing não é só sobre visibilidade, mas sim é sobre gerar confiança, acesso e proporcionar conexão emocional com quem realmente importa, que é o cliente. E como o Gabriel nos mostrou, liderar uma marca na área da saúde é também uma responsabilidade social, cultural e estratégica. A YouCare acredita nesse marketing com propósito, nesse marketing que integra performance, conteúdo, presença e verdade. Gabriel, muito, muito obrigada por sua visão tão generosa e inspiradora. Continue assim focado para que você inspire ainda mais profissionais ao seu redor. E a todos vocês que nos escutam, compartilhem esse episódio com quem lidera ou quer liderar com mais consciência, competência, criatividade e estratégia. Até o próximo Dani Talks.